Os Salmos de número 51, eu vou fazer a leitura a partir do verso de número 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Meu querido irmão e irmã, a salvação que há em Cristo Jesus, que nada mais é de que o resgate do homem das trevas, que está caminhando para a perdição eterna, por estar separado de Deus, e a salvação, então, constitui nesse resgate que Cristo realizou por nós, pagando o preço dele lá na cruz do Calvário, se entregando por nós, e a partir daí abriu o caminho de volta para a presença de Deus. Quantos que vão encontrar esse caminho? Ora, nem todos encontrarão, mas aqueles cujo coração for tomado pela fé de Deus, porque a salvação é pela graça e a graça ela vem pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela é um mistério de Deus extraordinário, maravilhoso, que só quem experimenta realmente pode falar a respeito. E como Deus ele opera esta salvação na vida do homem. Esta escolha, ela não é do homem em relação a Deus, mas é uma escolha de Deus em relação ao homem. E aqui no Salmos de número 51, nós temos a experiência desse homem aqui, cujo Salmos é atribuído a ele, Davi, de uma experiência extraordinária com Deus. Um homem que, do ponto de vista humano, ele realmente foi falho e uma falha grosseira, terrível, horrenda. Todavia, o Senhor achou graça em Davi, ok? E quis perdoar os seus pecados. Ora, não tem como questionar isso, irmãos. Não adianta a pessoa questionar a atitude de Deus, o comportamento de Deus, a forma de Deus agir. Não. O homem que é alcançado pela graça do Senhor Deus só tem que agradecer. Só tem que agradecer a Deus por ter sido alcançado. Em contrapartida, aquele que não conhece a Deus, aquele que não experimenta a graça do Senhor, só resta para ele criticar. Ele fica criticando, ou às vezes dizendo que Deus não existe, e que essa coisa de crer em Jesus Cristo é coisa de religioso, e que o religioso está perdido. Eu nem sei por que determinadas pessoas que se confessam, né? Ela confessa ser uma pessoa que não acredita em Deus e ela entrar nos vídeos e criticar vídeo, criticar mensagens, ela critica as coisas de Deus. Ora, se não acredita em Deus, vai cuidar das suas coisas, vai cuidar da tua vida, vai cuidar dos teus afazeres, tá certo? Você não acredita em Deus, então deixe Deus de lado de uma vez e deixe de ficar criticando aqueles que foram alcançados por esta graça maravilhosa. Porque a salvação é um mistério de Deus que é revelado no coração daquele que Deus ele escolhe. Então nós somos gratos a Deus pela salvação e vivemos pela fé na presença do Senhor e temos prazer em obedecer a Deus. E não importa se vai entrar no vídeo, vai comentar no vídeo contrário, isso não vai mudar nada a respeito do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus, nem da minha parte, nem da tua parte. Agora,
Aqui no caso de Davi, vejam, o verso de número 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Como que aconteceu isso nas nossas vidas? Ora, é João 3, verso 15, verso 16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, este que passa a crer em Cristo Jesus como Filho de Deus e como Salvador, ou seja, aquele que se deu na cruz para a nossa salvação, este aqui passa a crer então em Cristo, logo tem salvação. E está exatamente nesse verso 9, que é um privilegiado de Deus, de quem Deus esconde a face dos seus pecados e apaga todas as suas iniquidades. Isaías diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus, ele é esse mediador, ele veio estar entre nós e Deus. Então, se havia uma separação, agora não existe mais, porque Cristo se pôs entre eu e Deus. E agora existe essa reconciliação com Deus. Agora, isto é do coração de Deus, isso é do propósito de Deus. Foi do querer de Deus me alcançar, onde lá eu estava abandonado, esquecido, e Ele me trouxe para junto de si mesmo, por meio de Cristo Jesus, revelando ao meu coração o seu Filho Jesus Cristo. Assim, a oração agora de Davi é a seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu leio esse versículo e também me lembro de uma palavra que Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo que aquele que começou em vós a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Ora, o Senhor Deus, ele encontra o homem num estado lastimável, no monturo, jogado às traças aí, e retira o homem deste lugar e traz e coloca o homem num alto lugar, numa presença extraordinária, ou seja, na sua presença, firma os pés do homem sobre a rocha e coloca na sua boca um cântico novo, um hino de louvor e adoração ao seu nome. Então, para que este homem agora fique de testemunha que Deus, ele existe, que é real, que é verdadeiro, quem poderia fazer tal obra dentro de mim se não fosse o próprio Deus pela ação do seu Espírito Santo? Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A única forma de o homem ter um coração puro é usufruindo da presença do Espírito Santo de Deus. E quem dá isso? Quem concede isso? É Deus. Deus resolveu fazer isto na tua vida. Deus resolveu fazer isto na minha vida. Ele operou em mim a salvação, operou em ti a salvação. Então dá graças a Ele, louve o seu nome e continue sempre orando. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ora, quem já experimentou desta graça, mas experimentou verdadeiramente, não experimentou religião. Nós não estamos pregando religião. Ninguém aqui está preso em religião. Nós estamos presos, nós estamos seguros, nós estamos guardados na presença do Deus Criador dos céus e da terra, pela obra que Cristo realizou por nós naquela cruz,
morrendo por nós, morrendo em nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar com ele. E a partir daí, esta obra foi realizada em nós. Nós estamos na presença de Deus. Então, quem está nessa presença jamais vai querer sair. E ainda que fale, ainda que erre, ainda que venha transgredir, muitas das vezes, contra Deus, porque nós continuamos sendo esse vaso de barro, essa natureza fraca que é a humana, e que nós aqui, que vivemos na presença de Deus, como disse Paulo, estamos esperando a redenção desse nosso corpo, que naquele grande dia vai acontecer. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, a promessa dele de nos buscar é esta, de que nós teremos os nossos corpos transformados. Aí sim, nós teremos um novo corpo semelhante ao dele. Aí nós não vamos mais transgredir, aí não vamos mais errar. Mas enquanto estamos na face dessa terra, nós estamos sujeitos a erros, a falhas. Então eu volto para a pergunta que eu fiz para vocês. O que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é aquele que ele, Deus, encontra no lamaçal de pecado, no lago horrível, e que ele, Deus, apresenta seu Filho Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir desse momento, o homem que estava em trevas, ele enxerga a luz. Ele enxerga o caminho da salvação. Estava perdido, mas agora foi encontrado. E ele agora, que foi alcançado por Deus por meio de Cristo Jesus, ele resolve entrar por esse caminho. E agora estava em destino para a perdição eterna. Fez um retorno, uma conversão, agora está caminhando na contramão do mundo, na contramão de todos os demais. Se existem pessoas que estão caminhando para a perdição eterna, que ainda não se despertaram ou não foram aí acordados por Deus, continuam caminhando nessa direção, existem outros que estão acordando, que estão conforme a palavra de João no capítulo 5, também Apocalipse, está escrito, estão ressuscitando. É o período do tempo que os mortos ressuscitam ao ouvir a voz de Deus, assim como Lázaro ouviu a voz de Jesus dizendo: vem para fora, e aquele morto ressuscitou, aquele morto de 4 dias ressuscitou. Então isto é para quem acredita em Deus, isto aqui é para quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, não é para quem não acredita. Repito, você que não acredita que a Bíblia ela seja a palavra de Deus, fica de fora, não entra nesse questionamento aqui não entra no debate aqui não. Agora você que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você tem lá em João capítulo 11, escrito que o morto de 4 dias ressuscitou. Ora, assim também no espiritual, quem está morto, um dia vai ouvir a voz de Cristo chamar o seu nome, e aquele que ouve vai ressuscitar e vai passar a andar na presença de Deus, agora criado segundo a imagem de Deus, a do Filho de Deus. Um novo homem criado à imagem de Jesus Cristo, de modo que quando Deus ele olha para nós, ele enxerga quem? Ele já não enxerga mais o Denilson falho, ele já não enxerga mais o Denilson pecador, ele enxerga no Denilson o seu Filho Jesus Cristo, que ele próprio deu, para que eu me revestisse agora do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
E é por essa razão que o salmista diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Como que os meus pecados estão ocultos diante de Deus? Porque agora eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo e eu fui revestido de uma nova vestimenta, linho fino, puro e resplandecente. Pois é, que é a justiça de Cristo realizado por mim na cruz do Calvário. Então, eu tenho experimentado isto. Quem é salvo, experimenta isso. E quem é salvo, quer sair da presença de Deus? Quando nós errarmos, quando nós falharmos, a oração deve ser: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Ao contrário, ó Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que busca incansavelmente estar na presença de Deus. Quando nós fomos alcançados por Deus, nós não fizemos nada por ser alcançado. Nós não fizemos nada por merecer. É graça, é favor merecido. Foi Deus quem nos escolheu e nos trouxe para cá. No entanto, uma vez que estamos aqui, nós não queremos sair mais. Nós queremos permanecer. O desejo é o desejo de Deus. É a vontade de beber da água, da fonte, da água viva, de águas vivas, que é o Espírito de Deus presente nesta palavra aqui. Comer do pão vivo descido do céu, para alimentar, não a carne, mas alimentar a alma, alimentar o nosso espírito. Então, que o Senhor venha cada vez mais, a cada dia, renovar em mim e renovar em ti esta alegria da salvação, e que o Senhor venha sempre nos sustentar com o espírito voluntário, para que nós aqui fiquemos, permaneçamos na presença dele, louvando e glorificando o nome do Senhor. Portanto, um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não tenha pecado, que não tenha falha. Não. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que Deus tirou do estado de morte e trouxe para a vida e revestiu ele da sua graça e com a sua misericórdia. E agora Deus cuida deste homem, cuida com carinho, cuida com amor. O homem erra, Deus corrige. O homem falha, Deus refaz. O vaso quebra, ele como oleiro torna a fazer um vaso novo na sua presença. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Amém.